Dia, graça e paz, paz do Senhor Jesus, shalom, paz seja convosco, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado neste dia tão abençoado que nos deu o Senhor. Um dia de chuva, um dia frio, mas um dia muito abençoado, um dia promissor, um dia onde nós podemos realizar os nossos sonhos, um dia onde Deus pode realizar os nossos projetos, um dia onde nós podemos viver a história de Deus, viver os sonhos de Deus em nossas vidas, né? Amém. Está começando mais um Café com Fé e está comigo aqui a minha linda esposa, pastora Simone. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, graça e paz. Quero desejar um dia de bênção, um dia de vitória. E que este dia o Senhor realize os projetos do seu coração, os sonhos do seu coração. Não permita roubadores nem matadores de sonhos na sua vida. Glória a Deus. E é justamente sobre esse tema que nós vamos falar. Amém. Queremos mandar um abraço aos nossos irmãos, aos nossos amigos, que sempre participam conosco. Às vezes os irmãos sentem falta, né, irmãos? Porque a nossa vida tem sido um pouco corrida e às vezes nós ficamos um dia, 2 dias sem fazer o Café com Fé. Mas estamos procurando o máximo a regularizar isso para todos os dias. Eu sei que tem pessoas que esperam o Café com Fé, esperam aquela palavra, esperam aquele louvor, aquela adoração, e nós estamos prontos para isso. Então você, já que você entrou, aproveite, compartilhe, se inscreva no nosso canal ali no YouTube. Nós vamos estar transmitindo também pelo YouTube, Café com Fé, Pastor João Pinheiro. Você entra lá e se inscreve. O texto que nós vamos usar como base é o livro de Gênesis, o livro dos sonhadores, do livro onde Deus realizou grandes projetos na vida dos servos de Deus. E um desses sonhadores é muito conhecido no meio da igreja, é muito conhecido no meio do povo de Deus, é justamente José. José, filho de Jacó, teve um sonho, contou aos seus irmãos, e a história dele foi mudada, a história dele foi transformada através desse sonho, por causa desse sonho. O versículo, eu quero ler aqui o versículo, salteado alguns versículos, para que nós possamos entender aquilo que Deus está falando conosco. Pastor. Amém. O primeiro versículo diz assim, Gênesis 37, o primeiro versículo diz: E habitou José na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E o versículo 5 diz assim: Sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos que ouçam esse sonho que tenho sonhado. O versículo 9 diz assim: E sonhou José outro sonho e contou aos seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando ao seu pai e os seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura, viremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante a ti em terra? Nós temos aqui o sonho que Deus tinha preparado, um sonho muito futuro, um sonho muito longo, um sonho muito longe, aonde iria se realizar. Nós observamos que Deus fala ao coração desse jovem através de um sonho. Por quê? Porque Deus, ele conhece o nosso amanhã, pastor. Sim. Deus conhece o nosso sentar, o nosso levantar, ele sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos, daqui a alguns dias, daqui a alguns segundos. A Bíblia diz que antes mesmo de nós falarmos também, de nós formos formados, Deus, ele já conhece tudo, ele sabe todas as coisas. Antes de nós pronunciarmos a palavra, o Senhor já conhece tudo. E a Bíblia diz aqui que Deus colocou esse sonho no coração de José, porque lá na frente, quase 20 anos depois, o Senhor iria realizar, concretizar um grande livramento, iria exaltar um povo, iria abençoar um povo através desses sonhos. Através de José. Mas tem um porém, irmãos. Todo sonho ele tem os seus percalços.
Todo sonho ele atrai muitas vezes até maldição. Todo sonhador ele é perseguido, todo sonhador é maltratado. Por quê? Porque muitas vezes o sonho que tem no coração dessa pessoa, ele é tão grande que parece que ofende as outras pessoas, pastor. E parece tão impossível, né, pastor? E o que me chamou a atenção, além da palavra, o Senhor tocando no meu coração sobre falar sobre sonhos, ele diz assim para mim, né, no meu coração, que existe o sonhador, existe o matadores e roubadores de sonhos, e existe também o realizador do sonho, que é Deus, né, pastor? Deus é quem realiza nossos sonhos. E como o pastor João disse, né, que atrai maldição, muitos sonhos. E atrai também roubadores, que muitas vezes, como no caso de José, atraiu seus próprios irmãos. Sua própria família, seus próprios irmãos roubaram o sonho dele, mataram o sonho. Achavam que tinham matado o sonho de José. Né, pastor? Às vezes, como relata na palavra, né, eles roubaram a túnica que seu pai tinha dado a ele. Né? Queriam roubar a unção de Deus que estava sobre a vida de José, pastor. É verdade. E isso aqui nos lembra uma coisa. E acende uma luzinha amarela aí do alerta. De que, pastor? De que nós não podemos contar os nossos sonhos, os nossos projetos para qualquer pessoa. Pastor. Verdade, pastor. Nós não podemos contar os nossos sonhos, até porque tem pessoas que não sonham. Pessoas que não têm vontade de mudar de vida, que não têm projetos, que não têm planos, e elas são pessoas frustradas, né? Como os irmãos de José. Sim. Eu posso dizer, pastor, eu cometi um erro, José cometeu um erro ao contar o seu sonho aos seus irmãos. Nós não devemos contar os nossos projetos para qualquer pessoa. Devemos procurar pessoas que têm o coração aberto para sonhar. Sim. Pessoas que têm o coração aberto para planejar. Pessoas que têm o coração voltado para os sonhos e principalmente quando é um sonho de Deus. Porque existem projetos que nós planejamos que Deus aprova. Mas existem projetos, sonhos que vêm, como esse sonho de José, vem diretamente de Deus para a minha vida como um alerta, como uma preparação para aquilo que ele vai realizar através desse sonho. Verdade, pastor. E olha, José sonhou, né? Eu acredito que foi Deus que colocou esse sonho fez José sonhar. E olha o que aconteceu, ele foi acusado injustamente, ele foi caluniado, né, pastor? Ele foi preso, né? Ele foi preso, foi esquecido na prisão, mas Deus não esqueceu de José. E nesta manhã quero lhe dizer que Deus não esqueceu de você na prisão, no cativeiro, na cova. Deus ainda vai realizar os projetos que Ele tem na sua vida. Creia somente, né, pastor? Existem projetos, existem sonhos, pastora Simone, que requer de nós algum esforço para que se realize. Sim. Existem sonhos para cumprir. Deus não precisava de José. Deus iria cumprir de qualquer forma. Agora José precisava estar preparado para a realização desse sonho. Ele precisava, nós que somos, eu já tenho 51 anos, a pastora Simone tem pouco menos que eu, né? Bem jovem ainda, tem 20 e poucos anos, né? E uma coisa interessante é que quando nós começamos a estudar, estudamos a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série, e todos os anos, pastora, existe uma prova. Sim. Né? Todos sabemos disso, que todos estudaram, todos passaram por uma escola. Todo final, você estuda o ano todo e no final tem uma prova. Né? Se você observar a vida de José, você vai perceber na vida de José que houve degraus que José teve que galgar. Houve degraus que José teve que subir de um por um, lentamente, até chegar aonde Deus queria, e Deus olhar para ele e dizer: você está pronto para receber o cumprimento desse sonho na sua vida.
Primeira coisa que aconteceu foi ele ter escapado da morte. O primeiro livramento que Deus deu foi a primeira prova de José, eu posso dizer assim. Né? Ele já tinha outras provas, mas eu vou enumerar essa para não estender muito longo. Porque ele tinha a prova da reprovação dos seus irmãos. Mas a primeira prova de vida mesmo que José sofreu foi quando seu pai disse: meu filho, você vai agora no campo, aonde estão os seus irmãos, e ali você vai levar-lhe pão, queijo, coalhada, leite, leva água para os teus irmãos. Aí eles estão apacentando em tal lugar determinado. E a Bíblia diz que José saiu em direção àquele lugar, pastora, com um jumentinho ali, com um transporte cheio de alimentos, cheio de água, né, de coisas boas. Olha só o coração desse jovem. Apesar de ser rejeitado pelos seus irmãos, apesar de ser, ele era um jovem obediente ao seu pai. Talvez isso tenha chamado a atenção de Deus para escolher ele entre os 12 filhos, né, escolher esse jovem para ser ali o precursor da tribo de Israel. E a Bíblia diz que quando ele chegou próximo, ele se perdeu no meio do caminho. Aí apareceu ali um homem de Deus, eu acredito até que um anjo apareceu no meio do caminho. Né? Foi um anjo que apareceu e disse: eles foram para ali. Né? Deu a direção, porque quando nós estamos debaixo da mão de Deus, nós não andamos errantes. Nós não andamos perdidos no caminho. Sim. Nós andamos no lugar correto. E se nós sairmos da direção, Deus envia alguém, uma vez com uma pregação, com uma palavra, até mesmo com um louvor, e nos conduz de volta para o caminho que Ele determinou. E a Bíblia diz que, na minha visão, a primeira prova de José foi quando ele encontrou os seus irmãos. Um dos seus irmãos se levantou e disse: vamos matá-lo. Olha como são matadores de sonhos. Matadores de sonhos. E lá na frente, no versículo, nós vamos ler, porque é muito longo, leia a história de José, linda, capítulo 37 de Gênesis. Lá na frente ele diz: vamos matá-lo e vamos ver o que será dos seus sonhos. Vamos matá-lo para não realizar esse sonho que ele tem no seu coração. As pessoas, muitas vezes, quando ouvem o seu projeto de uma casa nova, projeto de um carro novo, projeto de um casamento abençoado, projeto de um trabalho bom numa empresa, ou até mesmo você abrir a sua própria empresa, aí você vai e conta para pessoas que são pessoas derrotadas, pessoas que não têm sonhos, pessoas que não planejam, pessoas que não têm visão do futuro. Aí conta para aquelas pessoas, aí sabe o que acontece, pastora? Você vai arranjar um inimigo dos seus sonhos. Não é isso, pastora Simone? Verdade. Pastor, o que me chama a atenção quando o senhor fala antes que os irmãos de José o reprovavam. E a palavra do Senhor diz que antes que José contassem o sonho, eles já o odiavam, já tinham inveja. Aí quando ele contou o sonho, eles odiavam ainda mais. Ainda. Então, talvez você ainda nem tenha sonhado o que Deus planejou para você. Mas como você é filho de Deus, como você é luz de Deus, as pessoas se incomodam com o teu brilho. Né, pastor? É verdade. Tem aquela história, né? Aquela história muito conhecida da cobra e do vagalume. Nós sabemos que cobra é carnívora, né? Ela come carne, ela come outros animais, come até outras cobras, mas a historinha diz, é muito conhecida, você deve saber disso. A historinha diz que um certo dia o vagalume andava piscando para cá e para ali, e de repente a cobra se aproximou dele, deu um bote, ele saiu, e o vagalume perguntou assim: você vai me comer? Né? Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Eu não sou seu alimento. Por que você quer me comer? E a cobra disse: simplesmente porque o teu brilho me incomoda. Isso é verdade. O brilho que há em você incomoda as pessoas. O brilho que há em nós incomoda muitas pessoas. Quando as pessoas olham e veem o teu casamento abençoado, vê você de mão dada com sua esposa, vê você postando muitas vezes no Facebook uma foto bonita ali namorando com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua família, com seus filhos, esse brilho muitas vezes incomoda quem é infeliz. Quem não tem planos, quem não tem projeto, pastor. Sim, é verdade, pastor. Às vezes as pessoas dizem assim: meu Deus, por que tal pessoa me odeia tanto? Por que tal pessoa não gosta de mim? Porque o brilho de Deus existe em você.
E essas pessoas querem somente te destruir, te matar, roubar a tua túnica, roubar, destruir a tua família, a tua unção, o teu ministério de louvor, o teu ministério, pastor. Muitas vezes ministérios são fechados, pastores muitas vezes fecham as portas. Por quê? Porque muitas pessoas buscam roubar o sonho daquele pastor, roubar o sonho daquela levita, daquela missionária, pastor. E uma coisa que eu quero, seria no mínimo aqui 1 hora e meia para nós falarmos a respeito desse tema. É uma mensagem muito longa, uma mensagem muito linda, mas o que me chama a atenção também nos sonhos é o processo que você passa para que esses sonhos se realizem. Os processos que você vai ter que enfrentar, né, para que os sonhos se realizem. E um dos processos é enfrentar, como já disse a pastora Simone, os matadores de sonho. Pastor, qual é o remédio para os matadores de sonho? Eu me lembro de um gesto que o pastor Marco Feliciano fazia. Silêncio. Esse é um grande remédio para os matadores de sonho. O diabo fica louco quando ele não sabe qual é o teu sonho, quando é os teus planos. Quando ele sabe, ele vai trabalhar em cima para impedir que se realize. Ele vai trabalhar em cima para impedir que não aconteçam os teus sonhos. Né? Mas quando você guarda no teu coração, né? Uma coisa interessante que o texto diz aqui, pastora, que quando nós lemos aqui no versículo 9, que quando José acabou de contar o sonho, deixa eu ler aqui rapidamente aqui, né? E contando o sonho aos seus pais, o seu pai repreendeu e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viemos eu e tua mãe prostraram diante de ti. Versículo 11: seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Ele sabia que ia se realizar. Ele sabia que era algo de Deus, ele sabia que Deus tinha falado com seu filho. Então sigamos o conselho aqui de Jacó. A Bíblia diz que ele guardou esse negócio no seu coração. Porque quando nós guardamos no coração, ele está protegido do inimigo, ele está protegido dos matadores de sonho, ele está protegido dos destruidores de sonhos, ele está protegido da derrota. Então o projeto de Deus para que ele se cumpra nas nossas vidas tem um tempo determinado, tem um processo determinado. Mas se foi Deus que te deu esse sonho, se Deus colocou no teu coração, ou que você está sonhando e entregou nas mãos de Deus, aguarde. Amém. Aguarde, porque o sonho de Deus ele vai se cumprir na tua vida. Amém. O sonho de Deus ele vai se cumprir no tempo determinado. Talvez você possa dizer: pastor, eu e minha esposa aqui temos um sonho que é esse Café com Fé, o nosso projeto Chamados para Servir. E muitas vezes, aqui eu quero dizer para você, meu amigo, meu irmão, muitas vezes parece que esse sonho está demorando muito, pastor. E nós sabemos disso. Sim. Parece que esse sonho não vai acontecer. Parece que não vai se realizar. Demora muito, mas é porque Deus está observando, assim como ele observava José. José teve que passar depois, a segunda prova foi o poço, a terceira prova foi ali a cadeia, né? A quarta prova foi na casa de Potifar, quando foi tentado pela mulher de Potifar, e ele passou ali, podemos dizer, por 4 ou 5 provas, pastor. Para que nós passamos, né? A minha esposa é advogada, ela fez algumas provas e lá no final, depois que concluiu a faculdade de Direito, teve que fazer ainda a prova da OAB. O que significa essa prova da OAB? Poderia significar aqui a 5ª prova de José. Já passou para a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª, agora você está pronto para cumprir aquele mandado de Deus, você está pronto para cumprir o sonho de Deus na sua vida, porque você enfrentou todo o processo. E você passou de cabeça erguida nesse processo. Passou obediente, pastora. Porque Deus... interessante é que quando a mulher de Potifar, na última tentativa, posso observar assim, pastora? Sim. A última tentativa do inimigo de frustrar os planos de José. Por quê? Porque ele sabia que aquele homem ia ser o grande governador e ia salvar o povo de Israel para não morrer de fome. O diabo acompanha, irmãos. Sim. Viu, minha pastora? Acompanha. O diabo acompanha.
O diabo acompanha os nossos projetos e os nossos planos e ele vai no meio do caminho tentando impedir. Mas quando nós temos propósito, quando nós temos sonhos verdadeiros, quando nós temos objetivos, esses sonhos, esses projetos acontecem, eles vão se realizar de uma forma ou de outra. Nós falamos aqui semana passada, pastor, sobre provas e consequências. Na vida de José, irmãos, não foi consequência, porque José não errou. Verdade. Eram provas para provar, né, que José era um jovem obediente a Deus. Ele era obediente e temente a Deus. Ele poderia muito bem se revoltar contra Deus. Deus, tu me mostraste em sonhos o que tu queria para o meu futuro, mas hoje eu estou numa cova, hoje estou preso. E quando ele chegou na casa de Potifar, pastor, ele não se revoltou contra Deus. Ele era escravo na casa de Potifar. Mas ele não se revoltou, continuou. E o agravante, era jovem, segundo a história, 17, 18 anos. Ele era jovem, poderia muito bem ceder às tentações da carne, né? Adulterar com a mulher de Potifar, mas ele preferiu, ele escolheu assim, escolheu certo, pastor, ser temente e obediente a Deus. E Deus o honrou, né, pastor? Talvez ele lembrasse, né, pastora Simone, dos sonhos que ele teve e da palavra que o pai dele deu. Né? Interessante que os irmãos não tiveram discernimento, mas o pai teve discernimento. Os irmãos não sabiam o que significava aquilo, mas o pai sabia. E o pai disse, será que eu vou ter que... Ele entendeu, ele discerniu que a lua e o sol era ele e a mulher dele. Ele discerniu que as 11 estrelas eram os 11 irmãos. 11 irmãos. Entendeu? Quer dizer, ele não sabia qual era o plano de Deus, ele sabia. Por isso ele guardava no seu coração. Por isso ele guardou esse sonho do seu filho e ele esperou. Só que lá na frente ele se esqueceu. Né? Porque, vou te ser sincero aqui, uma coisa interessante. Alguns acontecimentos bíblicos, e até mesmo na nossa vida de hoje, né, Deus tem algo preparado para nós. Já imaginou se Deus fala para nós tudo que vai acontecer no caminho? É uma corrida, né, pastor? Já imaginou se Deus fala para Davi, olha, tu vai enfrentar esse gigante, tu vai ser rei, mas antes tu vai ser perseguido, a lança de Saul vai vir na tua direção várias vezes, ele vai tentar te matar. Já imaginou se ele diz para José, né? É interessante que com Jesus aconteceu diferente. Com Jesus, no Getsemane, a Bíblia diz que ele sofreu amargamente. Por quê? Porque ele viu ali todo o sofrimento que ele ia passar. Já imaginou? Né? Já imaginou você sofrer antecipadamente? Jesus sofreu 2 vezes. Sofreu quando teve que dizer sim para Deus. Teve um momento que ele disse, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele sabia que não podia passar porque o plano de Deus incluía ele. Né, para que ele pudesse cumprir, né? ele era o cumpridor, determinador do sonho de Deus, né, que era salvar a humanidade, salvar a minha vida e salvar a tua vida. Né? Ele não pôde recuar, mas ele viu, já imaginou? Né, nós temos aqui projetos, temos sonhos, mas Deus não nos mostra. Se Deus nos mostrasse, a gente desistia na hora. As lutas, né? Meu Deus, vou ter que passar tudo isso. Basta a cada dia o seu mal. Amém. Né, pastora Simone? Verdade, pastor. Então essa palavra é uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Cadê o nosso tempo? Correndo. 23 minutos. Essa palavra é do coração de Deus. Pastor, então eu devo parar de sonhar? Não, não pare de sonhar. Continue sonhando, continue planejando e colocando nas mãos de Deus. Agora tem um porém. Eu sempre uso uma frase que a minha esposa falou uma vez, e nunca saiu da minha mente. Deus precisava de um profeta e Ana precisava de um filho. Né? Temos que planejar segundo o coração de Deus. Temos que saber... Eu ouvi certa vez um pastor pregando, dando uma mensagem, e eu sou um cara que eu vou pegando algumas coisas e nunca mais sai da minha mente. Né? Ele falou a seguinte coisa: você está preparado para devolver para Deus o que Ele vai te dar? Verdade. Será que você está pronto para abrir mão para Deus? Quando você estiver pronto, esse é o desejo de Deus. João, eu não quero o que eu não possa devolver para Deus. Eu quero só o que tiver ao meu alcance para devolver para Deus.
Então, sabe por que muitas vezes os sonhos, um dos empecilhos do sonho acontecer é que ele não é para a glória de Deus. Quando o sonho, pastora Simone, não é para a glória de Deus, não é... a gente sabe N histórias de pessoas... Conhecemos uma história de um amigo, eu conheço principalmente, particularmente, de uma pessoa que tinha um sonho de ter um carro bom. E ele dizia, né, olha, quando eu tiver esse carro, eu vou fazer isso, fazer aquilo, mas na verdade não era. Porque aquele carro veio para a vida dele como uma destruição. Uma maldição. Ele foi para a prostituição, ele se desviou dos caminhos do Senhor, enchia o carro de mulherada, enchia o carro e ia para farra. Então esse carro não foi para a glória de Deus e ele terminou morrendo dentro desse carro. Aconteceu um acidente e ele morreu dentro desse carro. Quer dizer, o que ele pediu não era para a glória de Deus. Sim. Então, peça para Deus lhe dar direção naquilo que você quer, naquilo que você vai fazer, se é para a glória de Deus, se é para o bem do povo de Deus, se é para ajudar alguém, se é para fazer... Nós temos um sonho de ter um celeiro para ajudar pessoas. Eu acredito que isso está no coração de Deus. Amém. Talvez, pastora Simone e eu estejamos passando por esse processo. Né? Um processo para que nós possamos administrar tudo isso que Deus vai enviar para nossas vidas, para que nós possamos dar de comer a quem tem fome, possamos levar alimento, levar café da manhã para as pessoas de rua, que é o grande sonho do nosso coração. Mas eu confesso para vocês aqui, irmãos, muitas vezes nós não temos recursos para fazer esse alimento, para fazer essa sopa, para fazer esse café. Nós precisamos da ação de Deus e também precisamos da sua ação. Você pode entrar em contato conosco e nos ajudar a fazer esse café da manhã para distribuir para os moradores de rua, né? Fazer essa sopa. Hoje à noite nós vamos estar participando de uma sopa e uma pregação da palavra lá no bairro da Alvorada. Então, o projeto de Deus, meu e da minha esposa, o sonho de Deus é fazermos a obra de Deus. É só o que nós queremos. O restante são consequências. O restante são, a Bíblia diz que, em primeiro lugar, o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. O que vem ser acrescentado é depois. O que nós queremos somente é fazer a obra de Deus, é colocar o plano de Deus em ação na nossa vida, pastor. Eu quero perguntar para você que está nos assistindo hoje, você seria capaz de entregar o seu Isaac para Deus? Complicado, né? Porque foi isso que aconteceu na vida de Abraão. Abraão esperou a promessa se cumprir 25 anos para o sonho que Deus falou para Abraão. E quando Deus realizou o sonho de Abraão de lhe dar um filho, ele disse, entrega-me Isaac. Você é capaz de entregar o seu sonho para Deus, seu Isaac no altar de Deus? E foi isso que José fez, pastor. Ele foi obediente, ele foi temente a Deus e ele não deixou a ira entrar no seu coração quando ele viu os seus irmãos, pastor. O sentimento de vingança, né? Não deixe sentimento de vingança. E em todos esses acontecimentos, pastor, se você observa que tem o famoso processo. Abraão, o primeiro processo, teve que sair da sua família, abandonar sua casa, abandonar seus pais e sair em direção aonde Deus, E a última, ele passou por várias provas no meio do caminho, e a última prova para que ele fosse aprovado foi quando Deus pediu-lhe o seu filho, para que ele oferecesse seu filho em sacrifício, e ele não pensou duas vezes, talvez com o coração triste, com o coração... Só que o livro de Hebreus, se eu não estou enganado, o livro de Hebreus diz, ou é Pedro que diz, eu não estou bem lembrado aqui, que o sentimento, o pensamento de Abraão é que ele ia matar o seu filho, ia queimar e Deus ia ressuscitar da cinza. Olha a fé do cara, meu irmão. Olha a fé do camarada. Eu vou matar meu filho, eu vou queimar meu filho, mas Deus vai ressuscitar ele da cinza. E Deus não permitiu que chegasse nesse ponto, porque Deus viu o que ele ia fazer. Deus viu aonde? Quando ele levantou o cutelo? Não. Deus viu no seu coração, a intenção do seu coração, que Deus viu. E por isso ele foi aprovado, foi tido como fé o que ele fez, e Deus realizou. Deus disse, olha, o sol, as estrelas do céu, a areia do mar, será a tua descendência. Era um sonho de Deus. Era um sonho que ia se realizar na vida daquele homem. Amém. Amém, meus irmãos? Amém.
Então nós vamos estar encerrando por Amém. aqui. Que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus em Cristo derrame sobre sua vida as bênçãos e que realize os sonhos, que realize os projetos na sua vida. Amém. Amém? Seja um sonhador. Seja um sonhador e não pare de sonhar. Não permita que o inimigo destrua, arranque sua túnica, mate seus sonhos e lhe coloque numa cova. Amém. Creia Glória a somente em Deus. Deus. Amém, pastor? Amém? Nós estamos sem técnico de som aqui, a pastora Simone vai estar desligando. Amém. E eu aproveito para dizer para você, compartilhe essa live. Amanhã tem entrevista, pastor. Amanhã temos a entrevista aqui com uma levita, uma adoradora, uma jovem adolescente que vai estar aqui falando a respeito da sua vida, do ministério. É muito bom porque nós estamos trazendo pessoas simples, pessoas da comunidade, pessoas que fazem um propósito de servir a Deus, tá bom? E a gente vai aprendendo com isso. Nós trouxemos pessoas aqui, trouxemos a minha irmã que é capelã da Igreja Católica, trouxemos aqui uma obreira do ministério do Monte Sinai, e agora vamos estar trazendo uma moça que vai estar falando a respeito da obra de Deus. Eu acredito que vai ser bênção. Não perca amanhã às 8 horas da noite. Fica na paz.